O homem criado por Deus, do pó à glória. O primeiro capítulo da Escritura nos apresenta uma verdade fundamental. O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Gênesis 1 versículo 27. Isso nos lembra que não somos fruto do acaso nem produto de forças cegas, mas resultado da vontade soberana do Criador. A dignidade humana repousa nesse fundamento. Fomos formados para refletir a glória de Deus e desfrutar de comunhão com Ele. Cada vida, portanto, tem valor inestimável diante do Senhor. O salmista, maravilhado com essa realidade, declara: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmos 139 versículo 14. Essa confissão nos ensina a enxergar em nós mesmos a marca do Criador e a viver com gratidão. Não importa nossa condição social ou limitações físicas e emocionais, todos carregamos em nós o selo do Deus que nos teceu ainda no ventre materno. Pergunta-se, então, temos reconhecido a grandeza dessa obra de Deus em nós ou temos desvalorizado aquilo que Ele fez? Mas a Escritura também nos mostra o outro lado. O homem, criado para refletir a glória divina, tornou-se pecador. O pecado é a marca que nos acompanha desde a queda, colocando-nos debaixo da escravidão espiritual e tornando-nos filhos da desobediência. Efésios 2 versículo 2. A rebeldia contra Deus não é apenas um ato isolado, mas um estado de separação, que nos impede de viver como deveríamos. Diante disso, surge a reflexão: compreendemos a gravidade de nossa condição natural sem Cristo? Apesar dessa realidade, há esperança. O apóstolo Paulo confessa que recebeu misericórdia, para que em mim, o principal, mostrasse Jesus Cristo toda a sua longanimidade. 1 Timóteo 1 versículo 16. Assim como Paulo foi alcançado, também nós podemos experimentar a graça que transforma. O homem pecador não está condenado a viver em trevas eternamente, mas pode encontrar no Evangelho a restauração que o reconduz à comunhão com Deus. A graça não apenas nos livra da culpa, mas nos chama a uma nova identidade. Essa identidade se revela na santificação. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por ela, a Igreja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5 versículo 27. O propósito de Deus é apresentar a sua Igreja, composta de homens e mulheres redimidos, como uma noiva santa e irrepreensível. O chamado à santidade não é opcional, mas consequência natural da salvação. Será que temos buscado refletir essa pureza em nossos relacionamentos, pensamentos e práticas cotidianas? Além de santos, somos feitos templo do Espírito Santo. Paulo afirma: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3 versículo 16. Essa realidade muda completamente nossa perspectiva sobre a vida. Não somos donos de nós mesmos, mas morada do Deus vivo. João reforça essa verdade quando registra a promessa de Cristo: Se alguém me ama, viremos para ele e faremos nele morada. João 14 versículo 23. Viver como templo significa cultivar comunhão, obediência e reverência ao Senhor em todo tempo. Mas Deus não apenas habita em nós, Ele também nos usa como canais de sua graça. Jesus disse: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7 versículo 38. O profeta Isaías ecoa essa promessa ao falar das fontes abertas no deserto. Isaías 41 versículo 18. O homem redimido não é apenas recipiente, mas instrumento. Ele recebe para repartir, é regado para frutificar. Pergunta-se: temos sido canais de vida, levando esperança e consolo ao próximo, ou temos guardado apenas para nós as bênçãos recebidas? Essa caminhada de fé, porém, ainda não terminou. O apóstolo João nos assegura que seremos semelhantes a Cristo quando ele se manifestar. 1 João 3 versículo 2. E Paulo completa: Cristo transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3 versículo 21. O homem, que do pó foi formado, que caiu no pecado e foi restaurado pela graça, um dia será plenamente glorificado. Essa é a esperança final da fé cristã, não apenas a libertação do pecado, mas a completa conformidade com Cristo na eternidade. Portanto, o homem criado por Deus é criatura, pecador, salvo, santo, templo,
canal e, finalmente, glorificado. Essa trajetória não depende da força humana, mas da ação soberana de Deus, que inicia, sustenta e consumará a boa obra em nós. O convite que permanece é: reconhecemos nossa condição diante do Senhor? Aceitamos sua graça salvadora? Estamos dispostos a viver como templos vivos e canais de bênção até o dia da glorificação? A reflexão final que fica é esta: como temos respondido ao Criador? Reconhecemos a grandeza de sua obra em nos formar? Lamentamos e confessamos nosso pecado? Abraçamos com fé a salvação em Cristo? Buscamos a santidade que nos foi chamada? Vivemos conscientes de que somos templos do Espírito e canais de vida? E, sobretudo, estamos aguardando com esperança o dia em que seremos glorificados em Cristo Jesus? Essas perguntas devem conduzir-nos a uma vida de fé, humildade e esperança constante no Deus que nos criou e nos redimiu.